Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar, continuando o assunto sobre progressão aritmética, né? Nós vamos falar sobre a soma dos termos de uma progressão aritmética. Se vocês observarem aqui, a gente tem uma sequência que realmente é uma progressão aritmética e a gente sabe que ela é uma progressão aritmética por conta do quê? Porque a gente sabe, por exemplo, ó, do 2 para chegar no 7, tem um valor sendo somado, que é o 5. Do 7 para chegar no 12, eu continuo com a soma do mesmo valor. Do 12 para chegar no 17, mesma coisa, somo 5. E assim sucessivamente, ou seja, é uma progressão aritmética, visto que sempre está sendo somado um número constante. Se vocês observarem, se eu pegar, por exemplo, então essa sequência vai do 2 ao 37, né? Se eu pego o meu primeiro termo com o último termo e faço a soma, ó, 2 mais 37 vai dar 39. Se eu pego o segundo com o penúltimo, 7 com 32 vai dar 39. E assim por diante, eu sempre vou pegando aos pares, vocês vão observar que a soma sempre vai dar a mesma, soma 39. Isso daí, meninos, não é que é uma coincidência, não, sempre vai acontecer. E é aí, através disso, que a gente generaliza e determina a soma de uma PA, a fórmula da soma de uma PA. Então, os termos de uma PA, eles podem ser escritos dessa forma, ó, A1, A2, A3, até o último, que é o AN. Somando eles, então, a gente representa por SN, tá? A soma. E se eu somar, então, vai ser A1 mais A2 mais A3 até o último, que é mais AN. Se eu fosse pegando, então, o primeiro com o último, A1 mais AN, depois A2 mais AN menos 1 e assim por diante, sempre ia dar o mesmo valor. Qualquer soma que eu fizesse, ela sempre ia dar igual à primeira soma, que é o A1 mais AN. Mas quantas somas eu faria aqui? Pensa comigo, eu tenho quantos termos? N termos, não é? Poderia ser 10, poderia ser 20, depende de cada exercício. Quando eu tô somando N vezes? Não, ó, eu não pego o primeiro com o último e faço uma única soma. O segundo com o penúltimo e faço uma única soma. O terceiro com o antepenúltimo, uma única soma. Ou seja, cada dois termos é uma soma. Então, eu poderia falar que a soma é sempre o mesmo valor, ou seja, o A1 mais AN. Quantas vezes? A quantidade de termos que eu tenho, N, dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque eu pego cada dois termos, ó. O primeiro com o último, o segundo com o penúltimo e assim por diante. Então, generalizando, a nossa fórmula seria essa, ó. A soma dos termos de uma PA seria o A1 mais AN, ou seja, o primeiro termo mais o último termo, vezes quem? A quantidade de vezes que eu vou fazer a soma, que é o quê? N sobre 2, tá? Divido por 2 porque eu sempre pego de 2 em 2, o primeiro com o último, assim como a gente viu no slide anterior, tá? Então, aqui o SN está representando a soma, o A1 é o primeiro termo, a N é o último termo da soma e o N é a quantidade de termos, tá bom? Vamos fazer alguns exemplos, então, para vocês entenderem. Então, olha o primeiro. Calcule a soma dos 50 primeiros termos da PA 2, 6, 10. Então, primeira coisa, ele está falando que é uma PA, então isso já simplifica as coisas para nós. Para a fórmula da soma, ó, se eu já não lembro, eu venho aqui e olho, tá? Mas se eu lembro, é só eu colocar. Então, minha fórmula da soma é essa daqui, ó. SN, que indica a soma, né? É o A1, que é o meu primeiro termo, mais o AN, que é o último termo, vezes o N, que é a quantidade de termos, dividido por 2. Então, eu preciso de ter esses dados. Então, vamos olhar no meu exercício e ver se eu tenho todos, tá? Então, ele fala, calcule a soma dos 50 primeiros termos. Opa, 50 primeiros termos quer dizer que o meu N vale 50. Dessa PA aqui, tá, gente? 2, 6, 10. Então, nessa PA, eu olhando para ela, eu já sei quem é o meu A1, né? A1 é o meu primeiro termo, no caso é o 2. Dá para saber a razão também, ó. Se vocês precisarem, do 2 para o 6, do 6 para o 10, sempre está aumentando um valor constante. De quanto em quanto que está aumentando? De 4 em 4. Então, minha razão vale 4. E
peraí, eu não tenho alguém, tá faltando o meu AN. Então, primeira coisa, nós vamos ter que recorrer àquela fórmula do termo geral que nós aprendemos na aula passada para descobrir o AN. Então, retomando, ela que jeito que ela é? Ó, AN que é igual a 1 mais N menos 1 vezes o R. Então, vamos fazer a substituição e descobrir meu AN. Então, meu AN vai ser igual o A1 que vale 2, depois N menos 1 vai ficar 50 menos 1 vezes a razão, que é o 4. Tudo bem até aqui? Primeira coisa que a gente faz é o que está entre parênteses. 50 menos 1 vale quanto? 49. Agora, continuando, a gente tem uma soma e um produto. O que a gente faz primeiro? O produto. Então, nós vamos fazer o 49 vezes 4. 49 vezes 4, vocês podem fazer assim, ó. 50 vezes 4, que vai dar 200, mas aí, menos 4, porque é 49, né? Então, é como se eu estivesse tirando 4 unidades, que vai dar 196. Ou então, monta, tá, gente? Ó, 49 vezes 4. 9 vezes 4, 36 vão 3. 4 vezes 4, 16. Mais 3 que foram 19. Então, 196. E 196 mais 2, 198. Descobrimos, então, meu último termo, então eu posso ir para a fórmula da soma. Então, SN é o quê? É o A1, que vale 2, mais meu último termo AN, que acabamos de descobrir, vale 198, vezes N. N é a quantidade de termos, tá, moçada? 50. Tudo isso dividido por 2. Fazendo os cálculos, 198 mais 2, tá? A gente começa pelos parênteses, são 200. Vezes 50, dividido por 2. Aqui, se quiser, pode vir aqui, ó, e fazer o quê? Pode simplificar esse 200 e o 2, ó. 200 dividido aqui por 2 não vai dar 100? Então, ficaria 100 vezes 50, e aí é super fácil de fazer, né? É só aumentar os zeros, ó. 100 vezes 50 é o 5 com 3 zeros, ou seja, a soma dos meus primeiros 50 termos dessa PA seria igual a 5.000. Vamos para o segundo exemplo? Calcular a soma agora dos 20 primeiros números ímpares. Olhando para esse exemplo, a gente não enxerga, né, a nossa progressão. Então, a gente tem que montar ela. Qual que é o primeiro número ímpar que a gente conhece? É o 1, depois é o 3, depois é o 5, o 7 e assim vai. Até o 20º número ímpar, que a gente não sabe quem é. E a gente tem que calcular a soma. Então, primeiro, eu preciso saber quem é esse 20º termo, ou seja, quem é o meu A20. O A20 eu não sei. O que eu sei dessa progressão? Eu sei o primeiro termo? O primeiro termo eu sei que vale 1. Eu sei a razão? A razão eu sei. Tá indo de quanto em quanto? Ó, do 1 para o 3, do 3 para o 5 e assim sucessivamente. Tá indo de 2 em 2, então minha razão vale 2. Outra coisa que eu sei também é a quantidade de termos. Meu N são 20, né? Ele mesmo falou aqui, ó, 20 primeiros termos. Com isso daqui, então, meninos, eu já consigo descobrir quem é esse meu último termo aqui. Então, vamos para a fórmula do termo geral. A N, que é igual a 1 mais N menos 1 vezes o R. Substituindo, então, meu N vale 20, então é o meu A20, é quem eu quero, né? Meu A1 vale 1, mais N menos 1 vai ser 20 menos 1, vezes a minha razão, que vale 2. Então, meu A20 vai ser quem? 1 mais, fazendo o primeiro parênteses, 20 menos 1 são 19, 19 vezes 2. A gente faz a multiplicação primeiro, tá, meninos? Então, 1 mais 19 vezes 2. 19 vezes 2 é fácil, né? Dá para fazer de cabeça, 38. E 38 mais 1, 39. Então, eu descobri quem é esse número aqui, tá? Ele é o 39. Mas foi isso que o exercício pediu? Não, ele pediu a soma. Então, vamos para a fórmula da soma. Então, SN é igual. Sempre coloca a fórmula, tá, moçada? Fica mais fácil para vocês decorarem. A1 mais AN vezes o N, tudo isso dividido por 2. Então, vamos lá. SN é igual. Quem é o A1 mesmo? O A1 é o 1. O AN é o 20º número ímpar, que nós acabamos de descobrir, né? É o 39. Então, 1 mais
39 vezes n, n é a quantidade de termos, no caso é 20, dividido tudo isso por 2. O meu SN vai ser 39 mais 1, vamos fazer o parênteses, né? 40. 40 vezes o 20 dividido por 2, dá para simplificar aqui, quem quiser, tá? Ó, 20 dividido por 2 dá 10, não dá? Então, isso aqui é a mesma coisa que 40 vezes 10. Então, meu SN vai ser 40 vezes 10, que é 400. Quem não quiser simplificar, não tem problema. É só multiplicar o 40 por 20, tá? Que vai dar 800. E dividido por 2, o mesmo resultado, 400, tá bom, meninos? Ou seja, se eu for somar os primeiros 20 números ímpares, o 1, o 3, o 5, o 7, até chegar no 39, o resultado da minha soma vai ser 400. Mais um, calcule a soma dos 100 primeiros termos dessa PA. 2, 4, 6. Como que a gente faz para calcular a soma, então, desses 100 primeiros termos? Meu Deus, 100 é muito, né? Vamos fazer aqui os dados, colocar os dados que a gente tem e ver se falta alguma coisa. Então, vamos lá. Quem que é o meu primeiro termo? Meu A1. Meu primeiro termo, no caso, vale 2. Olha para essa sequência, meninos. Do 2 para chegar no 4, do 4 para chegar no 6 e assim por diante. Tá aumentando de quanto em quanto a minha razão? De 2 em 2. Tá indo de 2 em 2 também, né? A gente sabe a quantidade de termos, que é o meu N? Sim, ele falou a soma dos 100 primeiros, então quer dizer que minha sequência vai ter 100 termos. E eu sei quem é o A100, ou seja, o termo que está na posição número 100? Eu não sei. Então, é por aqui que eu começo, descobrindo quem é ele. Depois que eu vou para a soma, tá bom? Então, para eu descobrir quem é esse A100, a gente vai para a fórmula do termo geral, que é o quê? AN, que é igual a 1 mais n menos 1 vezes o R. Substituindo, então, a 100, que é igual, o meu A1 vale 2, n menos 1, ó, o n é 100, não é isso? Então, 100 menos 1 vezes a nossa razão, que vale 2, tá? Primeira coisa que a gente faz é o parênteses, então, 2 mais 100 menos 1, 99. Agora, a gente tem uma soma e um produto. A gente faz primeiro o produto, tá? Então, 99 vezes 2. Então, meu A100 vai ser igual o 2 mais 99 vezes 2, vai dar 198. E 198 mais 2, 200. Ou seja, o termo que está na posição 100 é o 200. Então, é como se essa sequência fosse indo, 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 até chegar no 200. E agora a gente precisa de descobrir a soma. Então, vamos para a fórmula da soma. SN, que é igual a 1 mais a N vezes o N dividido por 2. Então, quem vai ser a soma desses 100 primeiros termos? Olha lá, esse 100 aqui, meninos, é só um índice, tá? Então, ele indica que é a soma dos 100 primeiros termos. Com ele, a gente não faz nada, é só para indicar. Então, o meu A1 vale 2. O AN eu acabei de descobrir, é o meu 202, que é o termo, né, que está na posição 100. O N, a quantidade de termos, que são 100 termos, dividido por 2. Vamos começar, então, pelo parênteses. 202 mais 2, 204. Então, isso vai ser 204 vezes 100 dividido por 2. 204 vezes 100 é só a gente colocar os dois zeros, não é isso? Então, coloca os dois zeros, vai dar 20.400. Dividido por 2, quanto que vai dar, meninos? 10.200. Muito fácil, né, moçada? Bem tranquilo. Vamos para mais um agora. Com a fórmula da soma, vocês vão ver que a gente pode também encontrar quem é o primeiro termo, ou quem é o N, ou quem é o último termo, tá? Que vai ser esse caso aqui. Olha lá. A soma dos N primeiros números pares positivos de uma PA é 132. Então, eu quero que vocês encontrem o valor de N. Olhando para o exercício, a gente nem vê essa PA, mas ele fala, ó, soma de quem? Dos N primeiros números pares positivos. Então, nós vamos começar dos números pares, tá bom? Então, a gente começa lá do 2, depois o 4, o 6, o 8 e assim vai.
A gente não sabe quem é esse último número aqui, a gente precisa de descobrir. E eu também não sei quantos termos eu tenho, porque ele fala que são N termos. O que eu tenho nessa minha PA? Eu tenho meu primeiro termo, meu A1 vale 2. O que mais? Eu tenho minha razão, é o valor constante que está aumentando. Está aumentando de quanto em quanto? De 2 em 2. Então, eu tenho a soma, né? Ele falou que a soma vale 132. Então, meu SN é igual a 132. Quem que eu não tenho, então, moçada? Eu não tenho nem o último termo e eu também não tenho a quantidade de termos. Então, nós vamos ter que trabalhar com as duas fórmulas, tá? Então, ó, a primeira fórmula que a gente tem, a do termo geral, é AN, que é igual a 1 mais N menos 1 vezes o R. E a segunda fórmula é da soma, então SN, que é igual a 1 mais AN vezes o N dividido por 2. Então, essas são as duas fórmulas que nós temos e que nós vamos ter que usar, tá bom? Então, vamos aqui na primeira, ó, o AN eu não tenho, então deixo o AN. O A1 eu tenho, vale 2. O que mais? O N eu não tenho, deixo o N mesmo, então N menos 1 vezes a razão. Opa, a razão eu tenho, a razão vale 2, né? Então, vamos fazer uma distributiva aqui desse 2, vamos ver o que acontece? Então, vai ficar 2 mais, na distributiva, ó, 2 vezes N, 2N. E 2 vezes menos 1, menos 2. Ó, esse mais 2 e esse menos 2, eles se cancelam, então eu posso falar que o meu AN vale 2 vezes o N. Agora, vamos para a segunda fórmula, vamos substituir aqui. Então, meu SN vale 132. O meu A1 eu sei, vale 2. O meu AN eu não sei, mas eu acabei de descobrir ele em função de N, ó. Ele é a mesma coisa que 2N, então nós vamos trocar ele por 2N, tá? Vezes N dividido por 2. Então, vamos fazer as operações aqui e ver o que dá para fazer, tá? Então, vai ficar assim, ó, 132 é igual, aqui tem uma distributiva, né, ó, 2 vezes N, 2Ns, 2N vezes N, 2N ao quadrado, e aqui tá todo mundo dividido por 2, então vamos dividir todo mundo por 2. Então, ó, 2N dividido por 2 vai dar N, e 2N ao quadrado dividido por 2 vai dar N ao quadrado. Eu vou passar esse 132 para o outro lado na operação inversa e vou dar uma organizada, que isso é uma equação do segundo grau. Então, N ao quadrado mais N menos o 132, que é igual a 0. E a gente tem que resolver, no caso, por delta. Então, vamos ver aqui quem... Opa, acho que eu vou precisar de mais um espacinho aqui. Quem são os meus coeficientes, né? O A, B e o C. Então, ó, o A é o que acompanha o N ao quadrado, vale 1. O B também vale 1 e o C vai valer menos 132. Posso continuar aqui, meninos? Ó, vou passar até um risquinho aqui, tá? Então, eu vou continuar aqui, tá? Aqui desse lado. Então, vamos fazer o delta, tá? Então, o meu coeficiente, vou pôr aqui, ó. O A vale 1, o B vale 1 e o C vale menos 132. Vamos pro delta. Então, delta é o quê? B elevado ao quadrado. Então, vai ficar 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que é menos 132. Tem que colocar entre parênteses porque é negativo, tá? 1 ao quadrado é o próprio 1, menos com menos vai dar mais. Aí eu tenho que fazer 4 vezes 1, 4. 4 vezes 132 vão ser 528. E 528 mais 1 vai ser 529. Então, vamos descobrir quem são os valores de N pela segunda parte da fórmula. Lembram dela? Menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes A. Então, menos o B, menos o 1, mais ou menos a raiz de delta, que é 529, sobre 2 vezes A, que é o próprio 2. Então, aqui eu vou descobrir o meu N1 e o meu N2. Ou N' e N duas linhas, tá? Tanto faz. Para isso, meninos, a gente precisa do quê? Da raiz do 529. Vocês lembram quanto que é a raiz de 529? Raiz quadrada de 529, quem não lembrar vai ter que fazer aí no rascunho, vai ser 23, tá bom? Então, isso daqui vai ficar menos 1 mais 23 dividido por 2. Menos 1 mais 23 vão ser o quê? 22, que dividido por 2 vai dar 11.
E a segunda parte, o N duas linhas, ou N2, tá? Mesma coisa, vai ser menos 1 menos 23 dividido por 2. Menos 1 com menos 23 vai dar menos 24, que dividido por 2 vão dar menos 12. Aí tem um detalhe aqui, moçada. Detalhe do quê? Nós estamos falando de N, e quem é N no nosso caso? N no nosso caso é a quantidade de termos. Existe eu falar que a minha PA vai ter menos 12 termos? Não, então esse valor menos 12 termos não tem como. Então, minha PA vai ter quantos termos? 11 termos, tá? Então, meu N é igual a 11. A quantidade de termos sempre tem que ser um número positivo. Vamos lá, moçada, mais um. O primeiro termo de uma PA vale 0,7 e a soma dos seus 20 primeiros termos igual a 71. Então, determine quem é o 20º termo dessa PA. Então, eu estou colocando aqui o número com vírgula, tá? Porque às vezes a gente tem mais dificuldade, para vocês verem que não é assim tão difícil, tá bom? Então, vamos montar a PA. Ó, ele fala, o primeiro termo da PA vale 0,7. Então, vamos colocar os nossos dados aqui. Então, meu primeiro termo vale 0,7. E a soma dos seus 20 primeiros termos, então, minha soma dos 20, então, é o S20, vale 71. Se ele fala dos 20 primeiros termos, quer dizer que eu já tenho quem é o meu N. Quer dizer que o N vale 20, eu tenho 20 termos, tá? E ele pergunta, determine quem? O 20º termo dessa PA, ou seja, quem é o termo que está na posição 20? Quem é o meu A20? Se ele deu a fórmula da soma, vamos escrever ela aqui, que talvez ela vai ser útil. Ela é como mesmo? Sn, que é igual a 1 mais AN vezes N dividido por 2. No nosso caso, N vale 20, tá? Então, meu S20 eu tenho, né? Ele falou que é 71. O meu A1, que é o primeiro termo, é o 0,7. O meu AN, que seria o A20, é o que eu quero. E o meu N é o 20. Ó, então, dá pra gente fazer com essa fórmula. Então, vai ser, ó, 71, que é igual. Colocando os valores, 0,7 mais o A20, que é que eu quero descobrir, vezes 20, que é a quantidade de termos, dividido por 2. Tudo bem, meninos? Vamos fazer essa simplificação aqui, ó, 20 dividido por 2. Quanto dá 20 dividido por 2? Dá 10, né? Então, vai ficar 0,7 mais A20 vezes 10. Podemos fazer a distributiva desse 10, tá bom? Então, vai ficar, ó, 71, que é igual, distribuindo, então, o 10, ó, 0,7 vezes 10 dá 7. A 20 vezes 10 são 10 a 20. Letra para um lado, número para o outro. Passa o 7 para o outro lado e vamos fazer a continha, tá? Qual continha, meninos? O 71 menos o 7. Então, vamos lá. 71 menos o 7, que vai ser igual a 10 a 20. 71 menos 7 é fácil de fazer, 64. Então, 64 é igual a 10 a 20. O 10 não está multiplicando, então ele passa dividindo. Então, vai ficar 64 dividido por 10, é o termo que está na posição 20, ou seja, é o meu A20. E quanto que dá 64 dividido por 10? 64 dividido por 10 é 6,4. Ou seja, se eu começo uma PA lá do 0,7 e vou até o 20º termo, que vai ser o meu 6,4, e aí eu resolvo somar todos esses termos, a minha soma vai ter que dar 71. Tudo bem? Meninos, então é isso. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Um abraço, tá?